Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, a partir do versículo 3. Glória a Deus. Que diz assim: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem do Senhor. Vem de Deus, o qual nos dá o ministério do Espírito. O ministério do Espírito. Versículo 8. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Glória a Deus. Versículo 16. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletimos como um espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Amém? Glória a Deus. Oremos ao Senhor. Pai, obrigada por essa palavra. Obrigada por essa profecia sobre as nossas vidas. Obrigada por essa palavra profética, por essa palavra conquistada na cruz do Calvário. Obrigada, Senhor, porque o Senhor decreta que muitas das vezes, nos desafios da nossa vida, o Senhor nos forjará, mas nos transformará de glória em glória. Muito obrigada pelo cuidado que o Senhor tem conosco, quanto igreja na face da terra. Nós te louvamos, Senhor, te agradecemos na manhã deste dia, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Aleluia. Nem poder sentar, mas glória a Deus. Aleluia. Que palavra poderosa. Que palavra poderosa, irmãos. E nós vemos aqui Paulo escrevendo e enviando essa carta aos irmãos que se encontravam ali em Corinto. E ele fala, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo. Diga, eu sou a carta de Cristo. Nós somos a carta de Cristo. Essa é uma verdade. E nós precisamos nos apossar. Nós precisamos crer, nós precisamos receber essa verdade que está escrita ao nosso respeito. Nós somos a carta de Cristo. E ele continua dizendo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E aí nós vemos, irmãos, a revelação de um discipulado. Nós vimos aí a revelação de um relacionamento de discípulos e discipulador. E Paulo, ele declara essa verdade, que os irmãos e nós somos a carta que está sendo escrita pelo Espírito Santo de Deus, através dos ensinos que nós recebemos, através do ensino da palavra de Deus, do discipulado da palavra de Deus. O Espírito Santo está escrevendo uma carta. É a carta da tua vida. É a carta da manifestação das obras do Espírito Santo na tua vida. E Paulo fala aqui que não são mais as escritas da lei
como peso, como obrigação, mas pelo Espírito de Deus, porque onde o Espírito de Deus está, ali há liberdade. E nós somos livres no Senhor. Glória a Deus, nós somos livres no Senhor. E o Espírito Santo está a cada instante escrevendo e declarando quem somos nós no Senhor. E nós podemos também refletir, porque o Espírito de Deus, onde Ele está, Ele traz liberdade. Onde Ele está, Ele gera liberdade, libertação. Só que o Espírito de Deus, Ele é também a verdade. Então Ele também está escrevendo verdades sobre nós. Ele está escrevendo as verdades que nós pensamos. Ele escreve as verdades que nós fazemos. Ele escreve as verdades que nós não fazemos. Ele escreve a verdade. Ele escreve a verdade. Nós estamos escrevendo. O Espírito Santo está escrevendo através de nós uma carta. E essa carta, irmãos, é uma carta que todos leem. O nosso testemunho, ele é lido diariamente. O Espírito Santo lê. Deus lê, Jesus lê. Seu irmão lê. Seu cônjuge lê, seu filho lê. Quem convive com você está lendo essa carta. E Deus nunca escondeu a verdade, porque Ele é a verdade, é a sua palavra. Ela fala sobre grandes escritos, de testemunhos de homens e mulheres de Deus na história da humanidade, mas de grandes tragédias também, de grandes pecados também, e que muitos deles também foram corrigidos. E que aqueles que não se deixaram corrigir, eles tiveram a recompensa sobre a sua própria vida, diga misericórdia. Mas o Espírito Santo, Ele trabalha em nós. Ele trabalha em nós. Está sendo escrito uma carta a cada dia. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Nós cremos em Deus, que o Espírito Santo ele está escrevendo uma nova história, não nas pedras do coração de pedra, mas não nas tábuas do coração de pedra, mas nas tábuas do coração de carne. No coração humano, no coração quebrantado, no coração obediente, no coração que declara, que se comporta como que verdadeiramente depende do Senhor. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Nós confiamos no Senhor. Confiamos no Senhor. Não que sejamos capazes por nós mesmos, né? Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. E quantas vezes estamos no nosso dia a dia, nos desafios da nossa vida, e achamos que não suportaremos determinado desafio. E nós precisamos lembrar disso, que muitas das vezes a nossa inteligência, a nossa capacidade humana não dará conta. Não dará conta. Não dará conta a sua idade, não dará conta a experiência que você já passou, não dará conta a sua formação acadêmica, não dará conta o seu tempo de casamento, o seu tempo no ministério, não dará conta a sua função eclesiástica no reino de Deus, não dará conta. Haverão momentos nas nossas vidas que tudo isso se prostrará diante da presença de Deus, diante da dependência total do Senhor. Porque a Bíblia não diz que o louco viverá da fé. A Bíblia não diz que os líderes eclesiásticos viverão da fé.
viverá da fé. A Bíblia diz que o justo, ele viverá da fé. E se ele recuar, a alma do Senhor não tem prazer nele. É o justo. Viverá da fé. Viverá do que crê. Viverá do que se alimenta. Viverá do que verdadeiramente atrai para a sua vida. Viverá da fé. Viverá do que não vê. Viverá da fé. Não estará se limitando no seu próprio entendimento, no seu conhecimento, no que eu sei, no que eu posso, mas dependerá única e exclusivamente do Senhor. O Senhor que nos faz capazes para cumprir o nosso ministério. E nós temos aprendido que ministério é serviço. É o Senhor que nos capacita para todo o serviço que Ele nos tem chamado. Que Ele nos tem chamado, que Ele nos tem guiado. Que Ele tem trazido uma inconformidade com o que está vendo. O Senhor está contando contigo dentro da sua casa. O Senhor está contando contigo na sua parentela. O Senhor está contando contigo dentro da sua cobertura espiritual, do templo, do serviço, na casa do Senhor. Servindo ao Senhor onde você está, o Senhor está contando contigo. E o Senhor é aquele que capacita. Paulo está aqui declarando que foi Deus, que vem de Deus toda a capacitação. Deus nos faz capazes para sermos ministros de um novo testamento, de uma nova aliança, de novos princípios. É o Senhor que nos faz capazes para cumprir o nosso serviço aqui na terra. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata e o Espírito vivifica. A Bíblia diz que todo aquele que é nascido de Deus, ele tem o Espírito de Deus. E o seu Espírito, ele se comunica com o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus, ele testifica que nós somos filhos de Deus. Aleluia. Que nós somos filhos de Deus. E todo filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Ele tem um prazer na presença do Pai. Na presença do Espírito do Pai, que é o Espírito de Deus. A Bíblia está aqui dizendo que a letra ela mata. Até se nós lermos a Bíblia, que é a palavra de Deus, de forma religiosa, apenas para sabermos o que nela está escrito, mas não recebermos a nossa vida, não sujeitarmos a nossa vida, a nossa carne, ao que a Bíblia nos orienta, essa palavra nos matará. Porque nós não estamos deixando que o Espírito de Deus transforme a nossa vida. A letra mata. A religião mata. O estar no culto sem propósito mata. Fazer qualquer coisa no reino de Deus sem a direção de Deus mata. Quando não atrofia, quando não atrapalha, diga misericórdia. Diga misericórdia. Queridos, nós precisamos entender isso. Precisamos entender, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Esse Espírito aí, se você observar, está pegando música. O Espírito do homem vivifica o homem quando o Espírito do homem está sujeito ao Espírito de Deus. A vontade do homem vivifica o homem
quando ele está submisso à vontade do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? A palavra está aqui dizendo que quando Deus usou Moisés, ele liberou os mandamentos para, em outras palavras, provar à humanidade que a humanidade não seria capaz de cumprir todos os mandamentos. Não seria capaz de cumprir os mandamentos. A Bíblia diz que foi tão extraordinária essa revelação de Deus para com a humanidade, através de Moisés, dando tábuas, dando leis, dando regimentos para conduzir a humanidade na terra. A Bíblia diz que por conta dessa experiência, dessa revelação, Moisés teve o seu rosto de tal forma manifestando a glória de Deus que as pessoas não podiam olhar para ele. O ser humano, o homem. Imagine a obra do Espírito Santo, do Espírito de Deus, feito em nós, a própria pessoa do Espírito Santo de Deus, transformando as nossas vidas. É muito tremendo. Como não será de maior glória, de maior poder, de maior manifestação da presença de Deus, o ministério do Espírito Santo. O ministério do Espírito Santo, o serviço, a obra que o Espírito Santo está fazendo em mim e em você. Como não é poderosa? É poderosa. E você pode olhar para alguns anos atrás e você ver, e você constatar quem era você e quem é você hoje, por causa da obra do Espírito Santo que já começou em você. Glória a Deus. Glória a Jesus. Porque esse ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Se a lei trouxe a manifestação da glória de Deus, que dirá o Espírito Santo, a própria pessoa de Deus? Glória a Deus. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se retirará. Queridos, na nossa caminhada de discipulado, nós precisamos de caminhada com Cristo, nós precisamos deixar o nosso véu cair. Nós precisamos tirar o que impede cada vez mais de nos aproximarmos de Deus, de Jesus. Precisamos retirar esse véu, essa separação, porque nós já temos acesso. Já temos acesso ao véu, já temos acesso ao Espírito Santo, já temos acesso à palavra de Deus. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. A nossa caminhada com Cristo Jesus é uma caminhada de arrependimento. O Evangelho de Cristo é um Evangelho que nos confronta para arrependimento. Arrependimento. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Arrepender de quê? De pecado. A gente não se arrepende de erro, mas Deus perdoa pecado. Então nós não podemos dizer, Senhor, perdoe os meus erros. Não, Senhor, perdoa os meus pecados. E você precisa citar quais foram os pecados que você cometeu. Dar nome ao pecado que você cometeu. Senhor, me perdoe porque eu pequei, porque eu... E aí você diz como foi, qual foi o pecado que você cometeu. E você se arrepende.
E nós nos arrependemos por quê? Porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Misericórdia do Senhor, oportunidade do Senhor, graça do Senhor, renovo do Senhor, alegria do Senhor. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Ora, o Senhor é Espírito. O Senhor Jesus, a Trindade Santa, se manifesta em Espírito. A pessoa da Trindade Santa é Espírito. E a Bíblia está aqui dizendo que onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. Há liberdade para quê? Para temer ao Senhor, para obedecer ao Senhor, para se alegrar no Senhor, para reafirmar os ensinos do Senhor. Há liberdade, há libertação. Ninguém, tendo contato com o Espírito do Senhor, permanece cativo. Todo aquele que se expõe ao Espírito de Deus recebe libertação. Primeiro, o Espírito Santo, ele nos convence. Ele nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Ele nos convence do nosso pecado. Depois que ele nos mostra que nós pecamos ali, que nós estamos em pecado em determinada área, então ele tem posicionamento de cada um de nós. É ele que nos convence. É ele que nos diz: isso sim, você está achando que não é mais isso, é pecado. É ele que nos serve segundo a sua santidade. E quando ele nos revela aquele pecado, nós precisamos nos arrepender e decidir, de glória em glória, decidir mudarmos, nos convertermos, mudar de direção, deixar de fazer. A liberdade, a libertação. E a salvação, ela é recebida em Cristo Jesus, pela fé em Cristo Jesus. Mas ela é trabalhada a cada instante em nossas vidas. É um processo. Como a santificação é um processo. É um processo de Deus na sua vida, que se manifesta de glória em glória. Os feitos do Senhor são manifestos em nossas vidas. De glória em glória, é uma transformação. É uma transformação. É um processo. E nós precisamos viver a liberdade de Cristo Jesus. Precisamos viver esta liberdade que o Senhor nos libertou. E ele fala que se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Sereis livres. Você recebe a salvação em Cristo Jesus e vai lendo a palavra, e vai orando ao Senhor, e vai congregando, e vai estando em comunhão com o corpo de Cristo, e o Senhor vai te desafiando a crescer, o Senhor vai te desafiando a gerar em você amor, compaixão por vidas, e o Senhor vai trabalhando na sua vida de glória em glória. É um processo. É um processo. Mas todos nós com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, nós precisamos estar com o
quando o ser humano, quando o homem se achou em pecado, ele se escondeu. Como se pudesse se esconder do Criador, como se pudesse se esconder daquele que tudo vê e que tudo sabe. Com rostos descobertos. Irmãos, é um desafio. É um desafio servir ao Senhor. Porque o Senhor, Ele é Espírito. E às vezes nós nos equivocamos, porque nós vemos os nossos irmãos, nós vemos os nossos líderes, mas nós não vemos a Deus. E podemos ver por outras sermos iludidos pelo nosso próprio coração, de que Deus não está vendo, de que Deus não está sabendo o que pensamos ou fazemos ou deixamos de fazer. Deus é Espírito. Deus, Ele é Espírito. Deus, Ele quer ver a nossa atitude. Nós não podemos esconder nada dele. Nós não podemos manter um véu, porque esse véu ele já foi rasgado de alto a baixo. Não tem mais separação entre nós e Deus para adorarmos a Ele, para servirmos a Ele, mas também para nos prostrarmos e reconhecermos que Ele é o Senhor. Se Ele é o Senhor, Ele é o dono. Se Ele é o Senhor, é Ele que manda. E nós não podemos nos ocultar da sua presença. Nós não podemos sustentar um véu. Então Paulo está aqui dizendo, mas todos nós com o rosto descoberto. Com o rosto descoberto. Senhor, como Davi. Senhor, o Senhor me sondas e o Senhor me conhece. O Senhor sabe dos meus pensamentos, o Senhor sabe o meu sentar, o meu levantar, de longe, ainda que haja, Senhor, ainda que venha antes de vir qualquer palavra da minha boca, o Senhor já sabe. Por isso que nós não podemos nos iludir de acharmos que estamos colocando um véu diante da presença do Senhor, diante do Senhor, porque Ele é Espírito. Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Mas todos nós com o rosto descoberto. Porque quando nós nos expomos à palavra de Deus, quando nós nos expomos à presença de Deus, é por isso que Satanás investe tanto para atrair a nossa atenção para tantas distrações, para que nós não dediquemos tempo à leitura da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é espada. Espada do Espírito. Aleluia. Glória a Deus. É ela que te dá a condição de você se defender e de você atacar no território que você está. De rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Quando nós nos permitimos sermos transformados pelo Senhor, nós refletimos a glória dele. Refletimos a glória do Senhor, a presença do Senhor, a vida do Senhor. É um desafio, é um processo, é uma caminhada que Jesus fez para nos dar o modelo. Jesus é modelo para a minha vida e para a sua vida. Jesus conseguiu, você também vai conseguir. No Senhor, porque Jesus, Ele se deixou. Ele se deixou ser tratado, ser guiado por Deus. Ele se submeteu ao nível de obediência e foi até a morte.
morte de cruz. Ele entendeu, ele recebeu o seu chamado, o seu ministério, o seu serviço, e ele mesmo disse que ele vinha para servir e não para ser servido. Servir e não para ser servido. Servir pelos princípios do Senhor, pelos propósitos do Senhor, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, na imagem, na mesma imagem, no mesmo modelo que é Cristo. De glória em glória somos transformados, glória a Deus, somos transformados no modelo que é Cristo, cada vez mais. Quando você se expõe à palavra de Deus, você vê quantas coisas você tem anunciado por causa de Jesus. É por causa de Jesus. Só por causa de Jesus. É por causa de Jesus que você está aqui. É por causa de Jesus que você muitas das vezes em casa não fala, não diz, não se comporta como você gostaria. É por causa de Jesus. É por causa de Jesus que no seu trabalho você também se esforça, se cala, não diz muita coisa. Por causa de Jesus. É só por causa de Jesus. É só por causa de Jesus. Glória a Deus. Que você engole a seco. É só por causa de Jesus. É só por causa de Jesus. Você está em um processo. É o preço do Evangelho. É só por causa de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. É muito lindo. É muito lindo, irmãos. A obra de conversão na vida de um ser humano é muito tremendo. É muito tremendo, irmãos. Só o Evangelho tem o poder de transformar a vida. O Evangelho de Cristo Jesus. Porque existem já muitos evangelhos. Muitos evangelhos estão aí. Muitos evangelhos. Mas o Evangelho de Cristo Jesus. Evangelho significa boas novas, boas notícias. Boas notícias trazidas por Jesus. O Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. Ele é poder de Deus. Ele é poder de Deus para todo aquele que crê. Não é poder de Deus para quem não crê. Mas para quem crê é poder de Deus. E esse Evangelho, essas boas notícias reveladas na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, é que tem o poder de transformar a nossa vida para melhor, segundo um modelo estabelecido, modelo do primogênito do Pai, modelo da vida de Jesus, transformando-nos de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Irmãos, você lê a Bíblia, aí você ora, e aí você jejua, aí o seu espírito ele está pronto. Assim a Bíblia diz, não é verdade? E pela experiência que você tem, já tem a sua caminhada com Jesus, você já testificou isso, que o espírito ele está pronto. Mas virá a situação, virá o momento, virá a provação, virá o confronto, virão tantas coisas. A Bíblia diz que a carne ela é fraca, mas se ela estiver sujeita ao Espírito de Deus,
ela vai manifestar os feitos do Espírito de Deus. E ela vai ser fortalecida. Ela vai ser dominada. O Espírito do homem vai estar sujeito ao Espírito de Deus, pelos princípios da palavra do Senhor. E a gente não dá para fazer uma carne. Como pelo Espírito do Senhor. Por que como pelo Espírito, queridos? Porque o Espírito, ele faz a obra do nosso Espírito. Mas nós é que decidimos como vamos nos comportar. O Espírito de Deus, ele não vai te forçar a obedecer. Ele vai lhe ensinar, ele vai lhe instruir, mas ele não vai lhe forçar. Na hora H é a sua decisão. É o que você vai decidir, se submeter ao Espírito de Deus ou à sua carne. Então é como pelo Espírito. A obra na cruz do Calvário já foi feita, já foi realizada completamente. Tudo o que Deus tinha através de Jesus para realizar aqui na terra, a conquista do Calvário, as bênçãos, tudo já está conquistado. Tome posse. Haja como. Estabeleça o governo de Deus na sua vida. Já está tudo consumado. Foi isso que Jesus fez na cruz do Calvário. E a Bíblia diz que ele nos fez assentar. Nós estamos em um outro nível. Pela fé já estamos, sim, mas estamos no processo. Nós não podemos perder a vista. Nós não podemos perder o alvo, nosso objetivo. Tudo está consumado. O Senhor já realizou tudo. Ele te garante vitória. Ele te garante vitória. Ele te garante. Ele, na verdade, tem te garantido. Ele tem te garantido muitas vitórias. Muitas vitórias. É por isso que você permanece no Senhor. Por isso que você permanece no Senhor, glória a Deus. Porque o Senhor te dá vitória. Eu não conheço ninguém que não tenha se exposto ao Espírito Santo de Deus, que ele não tenha dado vitória, que ele não tenha transformado de glória em glória. Eu tenho visto isso. Eu tenho visto isso na vida de vocês. Eu tenho visto isso. Nós temos visto isso. Não é fácil, mas é possível. Tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Assim disse o Senhor. Você está sendo transformado. Cada um na velocidade que crê, que recebe, que decide andar. Mas todos nós estamos caminhando. E se você caiu, você tem advogado junto ao Pai. A Bíblia diz que o justo ele não ficará prostrado. O justo ele não abre mão da sua carreira. Ele persevera. Ele não fica prostrado. Ele não tem prazer em parar o seu serviço, o seu chamado, na sua vida, a sua carreira em Cristo Jesus. É como um atleta que está o tempo todo se preparando. E como Paulo mesmo diz, tem muitos atletas, e existe uma honra nisso, existe um mérito nisso. E se você tem vocação para isso, né, cuide, seja atleta, cuide mais da sua saúde. Mas ele faz uma comparação e ele fala que o atleta ele tem um alvo, ele se esmera, ele abre mão de tudo para que em poucos segundos ele ali esteja batalhando por uma honra, uma glória que é passageira, que é momentânea,
Mas nós corremos para alcançarmos a coroa da vida, a salvação em Cristo Jesus, galardão eterno, a paz eterna em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Que Deus infinito te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus.